Jumpman e Pauline, família do Mario, reino dos Yoshi, Baby Mario e Baby Luigi, Rap do Donkey Kong, Cat Mario e Tanuki Mario é basicamente referência a todos os jogos e personagens da franquia. E nesse vídeo você vai conferir 40, ou melhor, todos os detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme Super Mario Bros. Então ó, vamos nessa! Tá legal. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, fica claro, aviso de spoilers, e são 40 detalhes, mas na verdade são mais de 200 apenas organizados e reunidos em 40 blocos, beleza? O vídeo está completaço e vamos nessa, porque logo de cara um detalhe bem importante é que o filme tem produção executiva do Shigeru Miyamoto, que é simplesmente o criador do Mario, Donkey Kong e de vários outros jogos famosos, e a presença dele aqui no filme com certeza garantiu que teríamos várias referências como as que eu vou comentar agora. Como logo de cara, o Bowser invadindo o reino dos pinguins, que é o que tudo indica, são os mesmos pinguins que apareceram em Super Mario Galaxy. O design, inclusive, é bem parecido. O Bowser invade o reino deles para conquistar a Estrela da Invencibilidade, ou a Super Estrela, que, como o nome diz, e o final do filme mostra, deixa a pessoa que toca nela invencível por um certo tempo, sendo esse o elemento clássico dos jogos do Mario. Só que mesmo estando com o poder da Super Estrela, se você cair em algum abismo, em uma lava, por exemplo, você acaba morrendo. Além dos pinguins, de vários Koopas e também do próprio Bowser, nessa cena inicial conhecemos o Kamek, eu acho que é assim que se fala, o Magic Koopa, que é o conselheiro do Bowser, que também é um dos vilões principais do Yoshi, que foi pré-introduzido na segunda cena pós-créditos. Logo depois, corta para o comercial que Mario e Luigi fizeram com o intuito de alavancar o seu negócio como encanadores ali em Nova York. E esse comercial faz uma referência direta à série Super Mario Bros., o The Super Mario Bros. Super Show, de 1989, onde Mario e Luigi cantavam uma música bem parecida sempre na abertura dos episódios. E o fato deles aqui no filme morarem em Nova York, no Brooklyn, também faz uma referência à série, já que as versões em live action do Mario e do Luigi também moravam em Nova York. Fora que a edição colocando Mario e Luigi logo após o Bowser dizer quem vai deter ele, já foi uma dica de que os dois juntos, não só o Mario junto com o Luigi, vão derrotar o Bowser, que é exatamente o que acontece lá no final do filme. Após passar o comercial ali na televisão, um cara elogia Mario e Luigi pela propaganda, e esse cara estava jogando Jumpman, mas na verdade esse é o Donkey Kong de 1981, que foi o primeiro jogo em que o Mario apareceu, onde ainda não se chamava Mario e sim se chamava Jumpman. E se vocês notarem, esse cara também usa as mesmas roupas do Jumpman, que na verdade são as cores do Mario, só que invertidas. Além disso, esse personagem foi dublado em inglês pelo Charles Martinet, que fez a voz do Mario e Luigi em vários jogos, e ele também dublou aqui no filme o pai do Mario e Luigi, que aparece mais pra frente na cena do jantar. Na cena seguinte, vimos um cara chamado Spike mexendo com eles, e o personagem Spike em si faz uma referência ao personagem Fireman Spike, o vilão dos jogos de Wrecking Crew, onde o Mario também aparece. Na conversa com o Spike, o telefone de Luigi acaba tocando, e o toque dele é simplesmente a música tema do GameCube. Eu confesso que na hora peguei essa referência. Toda essa sequência inicial se passa na pizzaria Punch-Out!, e o nome da pizzaria faz uma referência à franquia de jogos da Nintendo, chamada Punch-Out!. Na parede onde fica a televisão da pizzaria, também tem várias referências a vários personagens clássicos dos jogos, como por exemplo o protagonista, o Little Mac. Na parede também tem um quadro de um pato voando, e mais pra frente aparece um restaurante chamado Caça ao Pato, claro, traduzindo o nome aqui pro português, com o pato como uma logo, e tudo isso faz referência ao jogo Duck Hunt, também da Nintendo. Na ida para o primeiro serviço, o carro deles acaba pifando, os forçando a ir a pé, e o Mario pulando de lá pra cá e depois finalizando, deslizando em um poste, sendo a única vez que ele faz isso, inclusive ao longo de todo o filme, é uma clara referência ao jogo Super Mario Bros. E tem mais, no meio do caminho ali pela obra tem um cano verde, indicando que na cidade tinha um cano verde que os levaria para o mundo onde se passam os jogos. E também tem alguns fios das cores vermelho e azul, as cores clássicas lá do Mario.
Chegando no serviço, enquanto Mario e Luigi têm um problema ali com o cachorro, um dos donos da casa está lendo Galaxy, talvez referenciando ao jogo Super Mario Galaxy. As luminárias deles é em forma de cubo, cubos bem parecidos com os cubos da Caixa Misteriosa, talvez sendo essa uma referência. E ali na prateleira tem um livro com a bandeira da Ucrânia, que está atualmente em guerra com a Rússia. Após o serviço dar errado, vimos Mario e Luigi chegando em casa frustrados e tirando o boné e também as suas luvas para, sentarem na mesa e poderem comer, sendo essa uma cena praticamente rara em todas as aparições dos personagens, que geralmente sempre aparecem com os bonés e com as suas luvas brancas. A família do Mario também é bem rara de aparecer nos jogos, mas deu as caras aqui no filme, sendo também uma família italiana, tendo inclusive um quadro da Torre de Pisa ali no canto esquerdo. E para quem não sabe, o Wario, um dos vilões clássicos dos jogos do Mario, é primo do Mario, segundo a revista Nintendo Power. Então quem sabe esse não é um leve easter egg para que no futuro, em um futuro Super Mario Bros. 2, o filme, o Wario apareça e seja o grande vilão. Só um detalhe é que um dos membros ali da família está usando um boné vermelho e branco, que se parece muito com o estilo de boné usado pelo Ash em Pokémon. Os bonés são diferentes, mas eu achei esse detalhe bem curioso. Além disso, o Mario aqui no filme não gosta de cogumelos, assim como o Sonic em seu filme, e os dois filmes têm mais semelhança que eu já vou comentar. A família só apareceu para arrumar treta, com Mario se recusando a comer e indo para o seu quarto. Lá, o vimos jogando Kid Icarus, jogo de 1982 da Nintendo, jogando no seu Nintendinho, ou NES, que hoje, de curiosidade, custa R$5.000. Pois é. Além disso, ali em cima da TV dele no canto esquerdo, tem uma nave R-Wing que referencia ao jogo Star Fox. Falando em nave, o Mario tem um post de uma nave atrás da sua cama, e essa é a Falcon Flyer, a nave do Capitão Falcon do jogo F-Zero. Após perder no Kid Icarus, Mario muda de canal e liga o noticiário, que diz que há alguns caranguejos ali no subsolo de Nova York. E isso pode ser uma referência aos Side Steppers, os caranguejos que aparecem na franquia do Super Mario Bros. Logo depois, a prefeita da cidade aparece para falar de um mega alagamento, e a prefeita é a Pauline, a primeira donzela em perigo que o Mario tinha que salvar lá em Donkey Kong, que ganhou um novo visual mais recentemente no jogo Super Mario Odyssey. Além disso, um detalhe simples que eu achei bem interessante é que na primeira vez que vimos o quarto do Mario aqui no filme, eram 8 e pouca da noite, e quando o vimos no seu quarto novamente, acordando na cena final, ele acorda justamente 8 horas, agora 8 horas da manhã. Mas outro detalhe interessante é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, se você tá curtindo saber os detalhes sobre esse filmaço, cara, dessa força. Esse vídeo dá um baita trabalho de pesquisa, roteiro, edição, então, pô, se você tá curtindo, cara, dessa força, me ajuda demais e de coração, muito obrigado. Bom, Mario e Luigi vão até o subsolo ali de Nova York para tentar parar o alagamento. Eles passam por uma placa que está escrito Level 1-2, que é o primeiro nível subterrâneo de Super Mario Bros. Passa por uma parede que está quebrada no mesmo formato da cabeça do Mario em 8 bits lá de Donkey Kong, e logo depois eles são sugados por um cano verde, sendo separados no meio do caminho. Assim que Mario cai no reino dos cogumelos, toca uma nova versão da sua música clássica, que também tocou no final do trailer, mas eu não posso postar aqui por, direitos autorais. Falando em música, ali no Castelo da Peach, toca uma música de Super Mario 64, jogo que estabeleceu o visual do Castelo da Peach, que foi referenciado aqui no filme, assim como a vidraça com o visual da personagem, que aparece tanto no jogo quanto aqui no filme. Mas até isso rolar, algumas coisas interessantes acontecem. Mario conhece Toad é um personagem clássico dos jogos, que bate nele para ele perceber que aquilo não era um sonho, sendo esse um clássico clichê dos filmes. Além disso, ali atrás do Mario, que não estava no armário, aparece alguns Beady Buds de Super Mario 3D Land, e logo depois aparece um Brambal, um dos inimigos do Mario que também aparece encarando ele. Toad leva o Mario até a Princesa Peach, mas no meio do caminho temos o poste de uma banda, e um dos membros da banda é a Toadette, a parceira de corrida do Toad em Mario Kart, já indicando que ela deve aparecer em um futuro Super Mario Bros. 2, quem sabe. Inclusive, nessa semana, vai ser aqui no Good Nerd, talvez na terça-feira, um vídeo só comentando alguns personagens que podem aparecer nos próximos filmes. Então, se você tem interesse, fica ligado para você não poder perder.
Além disso, no meio do caminho, o Mario passa por uma loja Crazy Cap, loja de Super Mario Odyssey, e também passa por uma loja que tem o martelo usado pelo Mario em Jumpman, a Music Box de Super Mario Bros 3 e também uma Boomerang Flower. Quando Mario e Toad finalmente conseguem chegar lá em cima, os guardas concordam e trollam Mario, falando que a Peach está em outro castelo. E essa é uma referência clara aos jogos mais clássicos, onde após a aventura, o Toad agradece, mas diz que a Peach está em um outro castelo. Após o Toad distrair alguns guardas com a sua comida, mais guardas perseguem o Mario ali dentro do castelo, e no meio do caminho ele passa por alguns quadros que fazem referência às fases de Super Mario 64. Enquanto isso, temos a reunião dos Toads, e lá vemos um mapa completo do mundo que estamos. Tem, por exemplo, o Reino dos Koopas, o Reino dos Pinguins, que agora foi dominado pelo Bowser, a Ilha dos Kongs, a Ilha dos Yoshi, claro, o Reino dos Cogumelos, e também aparece o deserto de Super Mario Bros 3. Logo depois, Mario e Peach resolvem se aliar para derrotar o Bowser, mas antes, a Peach treina o Mario ali na cena de treinamento, sendo essa uma clara referência aos jogos. E o legal é que o Mario se dando mal no início e insistindo até completar 99% do desafio é uma referência a gente, os jogadores, que mesmo perdendo várias vezes, continuamos jogando até passar de fase. Para mostrar ao Mario como se faz, a própria Peach vai cumprir o desafio, no final deslizando em um poste, assim como o Mario em vários jogos, mas finalizando voando com seu vestido, referenciando a Super Mario Bros 2, onde ela fez isso pela primeira vez. Além disso, nessa cena, vimos a clássica caixa misteriosa, que deu para Mario um super cogumelo, o deixando grande e forte, também referenciando aos jogos. Após o treino, Mario e Peach descem pelo cano verde, mesmo cano que Mario entrou na subida, indicando que esse é o único caminho de entrada e saída ali do castelo, contando logo à frente com a ajuda de Toad, que já chega cantando o clássico tararam, tararam, tan da franquia Mario. Os três começam a jornada e passam por vários lugares, como, por exemplo, o Bomb Battlefield de Super Mario 64, o Tostarena Town de Super Mario Odyssey, o Rock Candy Mines de The New Super Mario Bros. De 2012 e também passam pela Ilha dos Yoshi. Sobre a ilha, um detalhe bem interessante é que aparecem Yoshi de todas as cores, menos da cor verde, que é a cor do personagem Yoshi, com ele sendo introduzido na cena pós-créditos, e com certeza vai aparecer nos próximos filmes da franquia. Enquanto tudo isso acontece de um lado, do outro, vimos o Luigi sofrendo lá no Reino dos Koopas, e quando ele aparece, toca a música de Luigi Mansion, a franquia de jogos onde o Luigi é o protagonista. Além disso, a lanterna dele falhando nessa parte também faz uma referência a Luigi Mansion. Nessa cena, o Luigi é surpreendido por alguns personagens, como por exemplo, os Dry Bones de Super Mario Bros 3, os morceguinhos Whoops lá de Super Mario World e também os Shy Guys de Super Mario Bros 2, que aparecem em uma cena praticamente de filme de terror. E ele vai de encontro a Bowser e seu exército, e o castelo do Bowser flutuando nessa cena, assim como na cena inicial, faz uma referência ao jogo Paper Mario de 2000, e no exército dele temos os Koopas, os Kombas, e aquelas coisinhas que ele não sabe o nome são os Spinnies. E o fato do Bowser querer se casar com a Princesa Peach, para a decepção da galera ali, é uma clara referência aos jogos, onde em quase todos o Bowser captura Peach para justamente se casar com ela. E durante o ensaio dele com Kamek, ele aparece segurando umas Peach Piranhas, plantas que aparecem pela primeira vez em Super Mario Sunshine de 2002. Logo depois, temos aquela cena bem divertida do Bowser tocando piano e cantando Peaches. O Jack Black, inclusive, fez um vídeo sobre isso e ficou maravilhoso. E ele começa tocando ali no piano o tema On The Road, do jogo original de Super Mario Bros. E o piano que ele usa nessa cena é do Ludwig van Koopa, um Koopa apresentado em Super Mario Bros 3 como um dos vilões, que quem sabe possa aparecer em uma futura sequência. O grande objetivo do Mario aqui no filme é salvar o Luigi, fazendo uma referência ao seu objetivo nos jogos, que geralmente é salvar a Princesa Peach. E na prisão que o Luigi tá, vimos os seus outros companheiros de cela, digamos assim. Tem ali os pinguins e também tem o Luma de Super Mario Galaxy, com aquele seu humor ácido que eu confesso que curti.
Um pouco antes dele ser preso, vimos um flashback do Mario e Luigi ainda bebês, bem fofinho. Vimos também logo depois a Baby Peach, inclusive. E a versão bebê dos personagens apareceu pela primeira vez em Super Mario World 2, Yoshi Island, de 1995. E o design deles usado aqui no filme é o mesmo que foi introduzido em Super Smash Bros. Voltando para Mario, Peach e Toad, quando Peach vai comentar sobre o seu passado, ela comenta que há um universo enorme cheio de galáxias, referenciando a Super Mario Galaxy. Além disso, ainda nessa cena, a Peach usa o Power-Up da Flor de Fogo, Power-Up que é recorrente nos jogos, usando mais pra frente a Flor de Gelo na cena do casamento. E assim que ela usa a flor, a sua roupa muda para uma roupa branca e vermelha, referenciando ao jogo Super Mario 3D World, onde após usar a Flor de Fogo, ela também ganha uma roupa bem parecida. Logo em seguida, eles vão para a Ilha dos Kongs, pedir o apoio deles para derrotar o Bowser, mas para isso, primeiro, o Mario tem que derrotar o Donkey Kong. E vamos para as chuvas de referências. O Mario enfrentando o Donkey Kong é uma clara referência a Donkey Kong lá de 1981, com o jogo sendo referenciado até na cor vermelha das plataformas, assim como o fato do Mario tendo que subir e descer em alguns momentos para atacar o Kong, assim como em Jumpman. E o Kong chega na arena com estilo, enquanto toca o Jake Rap, que apareceu pela primeira vez em Donkey Kong 64 de 1999. Nessa cena ainda, vimos vários membros da família Kong, como Cranky Kong, o Chunky Kong e o Diddy Kong tomando esporro ao lado de sua namorada, a Dixie Kong. Já que agora todos os personagens principais apareceram, eu queria tirar um momento para falar sobre a dublagem brasileira, que foi excelente. Aqui, o Mario foi dublado pelo Rafael Rossato, enquanto o Luigi foi dublado pelo Manolo Rey. E curioso que os dois também dublaram os protagonistas de Sonic. O Manolo Rey dublou o próprio Sonic e o Rafael Rossato dublou o melhor amigo do Sonic, o Tom. Além disso, a Karina Reis dubla Peach, o Márcio Donde dubla o Bowser, o Eduardo Drummond dubla o Toad, o Rodrigo Oliveira dubla o Kamek, o Marco Ribeiro dubla o Rei Pinguim e entre outros. E novamente, a dublagem brasileira, a equipe tá de parabéns, porque o trabalho foi excelente. Voltando durante a luta, vimos que o Mario achou uma outra caixa misteriosa, mas dessa vez acabou encontrando um cogumelo azul, e ficou bem pequenininho em uma cena que, eu dei muita risada nos cinemas. E o cogumelo azul foi introduzido pela primeira vez em Mario Party 4 de 2002. Além disso, logo depois, ele acha e usa o clássico traje de gato, virando Cat Mario, que apareceu pela primeira vez em Mario 3D. Logo após a luta, eles vão se organizar na casa do Donkey Kong, e a casa dele aqui no filme é bem parecida com a casa que aparece em Donkey Kong Country. Além disso, o Cranky Kong aponta para o mapa do mundo do Super Mario, que se parece muito com o mapa de Super Mario World de 1990. E eles partem para montar os karts, sendo ajudados pelo Funky Kong, com a tela de seleção aqui se parecendo muito com a tela de seleção lá de Mario Kart 8, onde as rodas antigravitacionais foram introduzidas pela primeira vez, com essas rodas sendo usadas durante a corrida aqui no filme. Fora que o fato do Mario escolher um kart é uma clara referência a Mario Kart. E na corrida de kart, claro, temos vários easter eggs, como por exemplo a Rainbow Road, que aparece em todos os jogos de Mario Kart. O Mario aqui no filme faz o clássico Woohoo, que o dublador original dele também fez no início do filme. Fora que também temos os itens clássicos usados na corrida, como a banana, o Green Shell, as Bullet Bills. Após derrotar o soldado Koopa ali no carro blindado, o Koopa vira um Blue Shell e ganha um Boost, indo com tudo atacar o Mario e o Donkey Kong. Boost que também é um elemento clássico de Mario Kart, e também de Velozes e Furiosos, que muito em breve terão um resumão de todos os filmes aqui no Good Nerd. Após parte da estrada ser destruída, forçando os Kongs a pararem, eles são capturados pelos Koopas, que aparecem voando em Clown Copters, ou nos carros de palhaço usados pelo Bowser lá em Super Mario World. Após o ataque do Koopa, que ganhou um boost e ficou maluco, Mario e Donkey Kong caem no mar e são engolidos por um Mal Ray, uma enguia gigante que apareceu em vários jogos do Mario, como Super Mario 64, por exemplo, que também acaba engolindo um Blooper. E aproveitando que estou comentando sobre animais aquáticos, aquele peixe que beija o Mario anteriormente é um Chip Chip, que apareceu pela primeira vez em Super Mario Bros.
Além disso, o fato deles serem engolidos por um animal gigante no meio do mar faz uma referência a Pinóquio. Na hora que isso aconteceu, eu liguei os pontos, pode não ser uma referência, mas talvez seja, e eu achei bem interessante. Mas enfim, logo depois, eles conseguem sair dali com Mario e Donkey Kong voando em um barril, fazendo uma referência direta a Donkey Kong Country, onde isso também acontece, mas lá você voa com 2 barris. Após ser ameaçada por Bowser, Peach aceita se casar com ele, e a roupa que eles estão usando no casamento faz uma referência direta à roupa que eles usam lá em Super Mario Odyssey. E no casamento dele temos a aparição de vários vilões famosos, como por exemplo o King Bomb de Super Mario 64 e também o King Boo de Luigi Mansion. Porém, antes do sim, Peach usa Flor de Gelo que apareceu pela primeira vez no mangá Super Mario Khan, de 1992, conseguindo e usando o poder de gelo para distrair o Bowser, contando logo depois com a ajuda do Mario e do Donkey Kong. Lá, Kong consegue o poder de fogo, coisa que ele nunca tinha usado antes, sem ser em Super Smash Bros. Além disso, Mario pega uma super folha e vira o Tanuki Mario, ou o Guaxinim Mario, usando o poder para salvar o Luigi e também para salvar o Reino dos Cogumelos de um míssil Bilbala mandado pelo Bowser. Só que ele faz o Bilbala bater no cano verde, levando todo mundo para o mundo real. No mundo real, Mario cai na mesma obra que ele passou anteriormente, caindo também em frente a um lava-jato que tem um cara segurando 2 balões, fazendo assim uma referência direta ao jogo Balloon Fight, que serviu como uma das inspirações para criar o Super Mario Bros. Com a chegada da nave de Bowser, Mario, Peach, Donkey Kong e Toad caem em frente a uma loja chamada Disc-Can, que faz uma referência ao Disc-Can, que foi o mascote do Famicom lá no Japão. O Bowser joga o Mario até a pizzaria Punch-Out, onde ele fica ao lado do jogo Jumpman, dando destaque agora para o nome Jumpman, que, como eu mencionei anteriormente, era o primeiro nome do Mario antes do Mario se chamar Mario de fato. E ao ver o comercial dele com Luigi, Mario se encontra com ele e juntos pegam a Super Estrela, ficando agora invencíveis. Com o poder da Super Estrela, Mario ataca um Hammer Bro, faz um strike, Mario e Luigi desviam dos mísseis, assim como Mario e Peach na cena de treinamento, e eles partem para cima de Bowser, segurando o rabo dele e o jogando para cima, fazendo assim uma referência ao golpe final do Mario em Super Mario 64. Ao final, vimos que Mario e Luigi resolveram ficar no Reino dos Cogumelos para mais aventuras, e vimos também o Mario acordando sem o seu macacão azul, e por baixo ele usa uma camisa vermelha de manga longa escrita Brooklyn, referenciando, claro, onde ele morava com a sua família, tocando nos créditos Gustin Garden Galaxy do jogo Super Mario Galaxy. Mas o filme tem 2 cenas pós-créditos. A primeira é o Bowser novamente cantando Peaches, ou seja, mesmo após ser rejeitado e humilhado, ele ainda gosta dela e vai insistir nela, fazendo uma clara referência aos jogos onde ele sempre quer se casar com a Peach e não muda isso em quase nenhum momento. Enquanto na segunda cena pós-créditos, vimos o ovo do Yoshi, com o ovo dele estourando, ou seja, ele nasceu, indicando que em Super Mario Bros. 2, o filme que com certeza vai rolar, o Dinossauro Verde vai se unir com Mario, Luigi e sua turma para mais aventuras. Ufa, cara, eu acho que consegui comentar todos os detalhes nesse filme, mas se por um acaso tem mais detalhes e easter eggs que eu não comentei aqui nesse vídeo, é sério, eu dei o meu melhor, passei o pente fino no filme completo, vi várias vezes, mas se tiver, deixa aqui nos comentários, porque assim você vai estar agregando aqui esse vídeo, o que sempre é uma coisa muito boa. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha, esse vídeo deu um baita trabalho, eu dei o meu melhor, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Nessa quinta-feira, ou na sexta no máximo, vai ser um vídeo de detalhes, comentando os detalhes e easter eggs do filme Dungeons and Dragons. Então se você gostou ou pretende ver o filme nos cinemas, que estreia essa semana inclusive, fica ligado aqui no canal para você não perder esse vídeo, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!